A psicofísica foi uma grande colaboração para o desenvolvimento da psicologia, porém ainda faltava algo. Era preciso uma maior estruturação da área, o que foi obtido com a psicologia experimental, e depois o estruturalismo modificou algumas desses fundamentos para poder elaborar uma abordagem própria. Wilhelm Maximilian Wundt é considerado o fundador da psicologia. Ele nasceu na Alemanha, ele era um médico fisiologista, estudava matemática, química e física. Dentre os laboratórios de psicologia fundados na Alemanha no decorrer do século XIX, o que mais teve destaque foi o Laboratório de Psicologia da Universidade de Leipzig, fundado por Wundt. Wundt, através de suas obras, contribuiu em diversas áreas, mas o que mais lhe deu fama foi o livro publicado em 1896, chamado Compêndio de Psicologia. Nesse livro, Wundt define a sua proposta do que é a psicologia. Ele se posiciona contra a ideia de que a psicologia seria a ciência da alma, e também se posiciona contra a ideia de que a psicologia seria a ciência da mente, porque para ele falar sobre alma abre a possibilidade de temas teológicos abstratos demais para ser uma ciência. E mente seria uma substância imaterial, ou seja, você não pode ver onde está a mente, você não pode pegar a mente, você não consegue observar a mente. E embora os fenômenos psicológicos tratem de coisas que não são materiais, Wundt queria estudar a psicologia através do método científico, fazendo uma psicologia experimental. Para Wundt, a psicologia é uma ciência empírica, ou seja, ela se apoia nas experiências vividas e na observação das coisas. Por exemplo, se tem alguma fruta que você nunca comeu e uma outra pessoa que já comeu essa fruta vem e te explica como é o sabor dessa fruta, isso seria uma experiência mediada. E se caso você experimentar essa fruta, isso seria a experiência imediata. Outro exemplo seria você verificar a temperatura em um termômetro. Isso seria a experiência mediada. Já você sair lá fora e sentir o calor do sol seria a experiência imediata. Para Wundt e outros autores da época, a psicologia é uma ciência que busca decifrar as formas universais, ou seja, busca decifrar como as pessoas percebem a realidade, como elas pensam, como elas se expressam. Wundt mostrava que a vida deveria ser compreendida do simples para o complexo, na relação entre o sujeito e um objeto do mundo externo. A vida psíquica seria o complexo, e essa vida psíquica seria composta por elementos psíquicos, que seria a parte simples. Então era necessário buscar esses elementos. Os elementos psíquicos podem ser conhecidos através das sensações e os sentimentos que derivam dessas sensações. As sensações captadas pelos órgãos dos sentidos geram sentimentos simples. E desses elementos psíquicos simples são formados os complexos psíquicos,
que podem ser as representações, os afetos, os sentimentos compostos e as vontades. Esse processo de transformar elementos simples em elementos complexos se chama fusão. Basicamente, elementos simples são unidos para que se forme os complexos psíquicos. Enquanto Wundt estava desenvolvendo a sua pesquisa em Leipzig, havia um estudante inglês que estava interessado em estudar psicologia, mas na Inglaterra não havia interesse por essa área. Esse estudante se chamava Titchener. Titchener foi para Leipzig estudar com Wundt. Após estudar com Wundt, ele retornou para a Inglaterra, mas lá ele não conseguiu se desenvolver, então ele foi para os Estados Unidos. E lá ele teve destaque nas pesquisas em psicologia. Ele traduziu os livros de Wundt para o inglês e montou o seu próprio laboratório na Universidade de Cornell. Em sua pesquisa, ele desenvolveu uma linha de estudos na psicologia chamada estruturalismo. Estruturalismo é a proposta de Titchener de encontrar os elementos da consciência para poder compreender a sua formação. Então, os elementos da consciência seriam o objeto de estudo do estruturalismo e o método seria a introspecção. Para buscar esses elementos da consciência, ele utilizava um caminho semelhante ao de Wundt, que seria a experiência imediata. E para se ter acesso à experiência imediata, obviamente precisa que pessoas estejam vivendo experiências imediatas. Então Titchener, com relação à pesquisa, ele não apenas a fazia pessoalmente, mas também ele propagava o método da introspecção. Ele treinava estudantes que participavam dos experimentos. Eles aprendiam a relatar de forma objetiva e detalhada as suas próprias experiências imediatas. Por exemplo, beber um copo de água gelada. O estudante deveria descrever detalhe por detalhe como que era, o que ele sentia ao beber um copo de água gelada, ou o que ele sentia ao beber um copo de água quente. E isso os estudantes precisavam fazer com todas as experiências do dia a dia. Essa forma de descrição e de relato foi bastante importante para o desenvolvimento das pesquisas futuras em psicologia. E por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!